Boa noite, Mercado em Pauta. Sexta-feira, dia 28, último dia do mês. Maravilha! E a adrenalina continua no mercado, os mercados extremamente voláteis. Hoje, alguns indicadores recordes, como a gente pode ver aqui, a gente teve a mais rápida correção do SP500 da história. A gente teve uma queda de mais de 10% em apenas 6 dias, o que chamou bastante atenção. Outro dado importante, o Dow Jones teve a correção mais rápida desde 1928, além dos casos que foram de coronavírus que foram surgindo ao longo do dia e das manifestações que fizeram com que o mercado se movesse igual uma montanha russa hoje, né? Então, de indicador, o que a gente teve? Dados relativamente bons da economia americana. A gente teve aqui índice de confiança do consumidor vindo levemente acima do esperado em fevereiro, né? Então já teve aí uma participação aí do coronavírus. Também a gente teve aí renda pessoal americana também vindo acima, só que ela é referente a janeiro, então não pegou ainda essa turbulência. O fato é que os mercados estão na expectativa de um impacto significativo nos dados econômicos do coronavírus, que estão por sair. Então, eles estão antecipando o futuro, há uma antecipação do futuro, e com isso as bolsas de valores são as primeiras a sentirem, já que elas refletem essa expectativa futura de um desaquecimento, apesar dos dados estarem vindo bons ainda, né, da economia americana. É interessante mencionar hoje a participação, declaração do presidente do Banco Central americano, dizendo que estará pronto para, a qualquer momento, intervir, usar as ferramentas que o Fed dispõe, ou seja, mais injeção monetária, né? Isso deu uma animada, mas logo o mercado voltou a cair. Também de manhã a gente teve a fala do economista do Donald Trump, do Kudlow, Harry Kudlow, que manifestou, falou que agora os preços estão baratos, que agora podemos sair às compras. Isso deu uma animada também na parte da manhã, fez o mercado chacoalhar bastante. Mas vamos para o que interessa aqui, vamos acompanhar o que aconteceu. Não, falando da China aqui, China finalmente aí teve um dia ruim, bastante ruim, caindo aí mais de 3% aí na saúde aí, pessoal. Em média aí caíram mais de 3% na madrugada, finalmente aí sentindo e convergindo para a queda recente aí das bolsas ocidentais. Aqui os mercados americanos fecharam majoritariamente em queda. Por que majoritariamente? Porque no final do pregão, Nasdaq aqui deu uma comprada e acabou fechando positivo, levemente positivo, depois de tudo que eu falei agora ter ocorrido. As bolsas abriram em forte queda. Teve a fala do economista aqui, do Donald Trump, do Kudlow, na parte da manhã. Quando ele falou, as bolsas subiram, né? O Trump está forçando a barra para o Fed já reduzir bastante os juros agora em março. Não bastasse essa fala do Kudlow, os mercados voltaram a cair, mas logo depois houve a divulgação de uma declaração do Fed, né, do Jerome Powell, dizendo que a qualquer momento pode intervir no mercado. Isso elevou as expectativas de um corte, não de 0,25, mas um corte de 0,5% na próxima reunião em março, o que deu uma animada aqui, os mercados voltaram a comprar, mas logo desanimaram de novo, e no final do pregão houve uma compra assim sinistra, violenta, provavelmente os insiders aí antecipando alguma notícia crível. Talvez o Fed realmente vai cortar aí tudo isso que ele está falando, e o Trump talvez entre também com mais cortes de impostos, que mencionou também hoje algo nesse sentido. Isso pode ter animado bastante aí os insiders, os grandes players que acabam sabendo primeiro desse tipo de informação. Talvez uma recuperação a partir da semana que vem, o início de uma recuperação, ou um repique aí depois dessa queda sinistra aí dessa semana. Nasdaq aqui, como eu falei, repicou forte no final e segurou aqui na média móvel de 200, né? Era a única que não tinha perdido a média móvel de 200, tinha perdido a de 100,
mas Nasdaq aqui conseguiu repicar forte aqui em cima dessa média móvel de 200. Foi a bolsa que melhor performou hoje nos Estados Unidos. Mas a gente teve essa semana o maior colapso desde a crise de 2008, né? Se a gente olhar para o setor de bancos aí dos Estados Unidos, não só de banco, mas os mercados americanos como um todo fecharam na pior situação semanal desde a crise, maior queda desde a crise de 2008, tá? Início de 2009. Então, foi uma semana bastante tensa. E aí, Leonardo, o mercado brasileiro caiu devido ao novo coronavírus? Provavelmente, sim, provavelmente questões políticas, mas o mercado brasileiro vai na urina do temperamento global. É muito pouco volume. Já se fala em forte queda da Fed Rate de 0,5% em março. A precificação aqui para a reunião de março já está em uma queda de menos 0,35%, o que já é mais da metade para chegar nos 0,50%. Então o mercado está pendendo aí forte aí para 0,5% de corte já em março. Isso dá um ânimo aí, porque é dinheiro na veia, injeção monetária na veia para os bancos aí cobrirem o rombo e acalmarem aí os mercados comprando mais ações. Fevereiro, pessoal, o maior colapso dos T-bonds, sem palavras para descrever o que aconteceu com os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, que foram degringolando assim que saíram as notícias de coronavírus, mostrando aí a expectativa de queda forte nos juros. Tem muita gente que já aposta, principalmente Peter Schiff já vem falando que não há como o Fed não levar essas taxas para zero, ele vai levar essas taxas para zero, e isso que vai fazer o grande colapso do dólar na visão do Peter Schiff, porque as taxas de juros vão para zero, e quem está negativas, isso vai fazer com que ocorra uma perda de credibilidade no sistema monetário mundial. É isso que ele advoga. Eu não duvido, mas creio que os governos se reunirão antes que isso ocorra para tomar uma decisão do que fazer. Todos os rendimentos estão abaixo da Fed Rate, os T-bonds, os rendimentos dos T-bonds, a Fed Rate em pontilhado aqui, que é a taxa de juros de curto prazo americana, definida pelo Fed, e agora a gente está tendo aqui todas, inclusive a de 30 anos, passou para baixo aí da Fed Rate, que hoje está em 1,75. Todos os rendimentos dos títulos, as curvas de juros estão abaixo de 1,75, o que chama bastante atenção, mostrando aí que as apostas de uma recessão econômica estão muito fortes, né? As pessoas compram os títulos mais longos, apostando numa queda dos juros mais rápida, para lucrar mais. Isso acaba levando os rendimentos para baixo. E os rendimentos estão todos mergulhando mesmo, fazendo com que a curva de juros dos títulos de 3 meses, 10 anos dos rendimentos, da curva de juros dos rendimentos dos títulos de 3 meses, 10 anos, fechasse hoje, fechou o mês, segundo mês no negativo, lembrando aqui que fechou em janeiro no negativo também, deu uma repicada e agora está fechando no negativo de novo. Lembrando que essa curva de juros é a curva que habilita um cenário recessivo próximo, que sinaliza um cenário de recessão próximo. Isso já veio, esse sinal já foi dado lá em março de 2019, então esse cenário já está contando desde aqui de março de 2019, essa possibilidade de uma recessão. Então já estamos completando um ano desse sinal de uma provável recessão chegando, e isso aí continua, essa perspectiva ruim ainda continua. Criptomoeda, o que aconteceu com as criptos? Eu apostando tanto que elas iam sair voando agora nessa derrocada das bolsas americanas, elas acabaram caindo junto e tiveram um rendimento negativo majoritariamente em fevereiro. Praticamente todas fecharam no negativo em fevereiro, somente a Ethereum fechou no positivo aqui, tá? Mas me surpreendeu aí a reação do Bitcoin nessa derrocada. Eu esperava que o Bitcoin e as criptos fossem mostrar a sua robustez nesse momento, mas talvez isso esteja
esteja sendo guardado para o halving, que vai acontecer em maio, se eu não me engano, que é a diminuição da taxa de emissão de criptos, né, de Bitcoin, e isso pode gerar uma pressão aí altista aí no Bitcoin, e eu estou torcendo para que isso ocorra. Dólar, teve a pior semana desde 2019, o dólar fechou em queda relativamente forte hoje, depois da fala do Powell aqui, o Powell jogou expectativa de mais quedas de juros. Com essa expectativa de mais queda, o dólar acaba se enfraquecendo perante uma cesta das principais moedas globais aí, com perspectiva de mais desaquecimento da economia americana e mais quedas de juros. Commodities, pessoal, outro ponto que chamou atenção hoje foi a forte queda do ouro, que acabou levando o ouro a fechar no negativo no mês. O ouro que teve um excelente destaque, a gente estava dando muito destaque para o ouro, a gente achando também, assim como as cripto, que o ouro ia manter a trajetória altista, não iria cair tanto, mas hoje ocorreu alguma coisa nos mercados, ninguém sabe bem o que é, há uma desconfiança de que quem fez o ouro cair hoje forte foi o Banco Central japonês, que vendeu muito contrato de ouro no mercado para segurar a valorização do ouro contra a sua própria moeda, o ien, acabando afetando os contratos de ouro em outros mercados. E olha aqui a queda do petróleo, pessoal. Petróleo despencou, o petróleo tem forte correlação com o cenário econômico mundial. Quando o petróleo cai dessa forma, desse jeito, é um prenúncio de algo grave para a economia global. O petróleo representa demanda por atividade econômica, por nível de atividade mesmo. E quando ocorre esse tipo de queda no petróleo, que começou, olha só, a queda que chegou a bater, o petróleo chegou a bater 60 há pouco tempo atrás, o barril está chegando a valer aí menos de R$45 o barril, bateu hoje aqui, deixa eu só conferir quanto que fechou aqui, só para ter uma noção aqui, o petróleo fechou em 45, o petróleo cru, e o Brent fechou 50, ou seja, $45 o barril, é uma cotação muito baixa, historicamente baixa, e isso é um prenúncio de uma situação não muito boa para a economia global. Tá certo? E aqui o que aconteceu com o ouro em ien, em moeda japonesa, quer dizer, o Banco Central japonês aqui parece que chegou pesado vendendo contrato de ouro para desvalorizar o ouro em relação ao ien, e isso é uma das causas aí que o pessoal está falando, da queda do ouro em dólar também, tá certo? Acabou afetando diversos mercados. Para finalizar aqui, o índice da CNN de ganância e medo saiu da extrema ganância aí próximo de 100 há pouco tempo atrás, a gente estava até falando, estava aqui o ponteirinho, e esse ponteiro acabou aí voltando aqui para 10, extremo medo, a zona de extremo medo, o mercado tá cagão, todo mundo cagando, mas é nessa hora que o pessoal entra comprando novamente e acaba levando o mercado lá para cima, ou dando uma respirada, aí é provável que o mercado dê uma respirada com toda essa, principalmente nesse final de semana, os grandes players conversam, há uma conversa entre os grandes bancos e os governos, e eles acabam combinando alguma coisa para o início da semana. Mas a gente tem que acompanhar o desenrolar disso, porque o coronavírus não está sob o comando dos políticos, e é isso que os preocupa muito mais, porque se essa crise, se essa epidemia continuar se espalhando desse jeito, não sair nenhuma vacina, o medo continuar, eles vão perder o controle da situação, eles não vão conseguir deixar o pessoal animado para continuar consumindo, e isso pode continuar jogando o mercado para baixo, conforme os dados comecem a sair de desânimo no consumo, desânimo na produção e tudo mais. Tá certo? Então aqui, pessoal, se o mercado voltar a repicar forte, ou a bater lá de volta os 3.300, $3.000, o SP500, vocês já sabem aqui quem que está por trás disso aqui, são esses bancos aqui que tem um target aí para 2020, todos a 3.300, a 3.400, 3.000, desde o Bank of America, Barclays, a lista está aqui, ó.
Então, todos eles aí, eles estavam postando ou mandando o pessoal apostar em mercados fechando aí a 3.400, 3.450 pontos para o SP500 em 2020. Vão ter que rever essa projeção ou eles vão sair comprando aí com as injeções monetárias do Fed para fazer o mercado voltar para esse patamar. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço aí, um excelente final de semana para todos vocês. Deixa eu só voltar aqui para desejar um final de semana aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar uma boa noite aí para o pessoal do YouTube, Facebook. Vou ficar aqui só com a galera da Instagram. Grande abraço.